De volta com a Educadora Entrevista aqui na companhia da doutora Carla Oliveira dos Santos. Gratidão pela participação conosco, doutora, boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os telespectadores aqui da Educadora, que é uma casa que sempre abre as portas para a UAB, para que a gente possa falar sobre assuntos que são tão relevantes na nossa sociedade. E quando a gente fala de OAB, né, a gente fala também muito especificamente do trabalho das comissões, não é, que tem cada uma a sua abrangência, o seu perfil aí de atendimento, fundamental, não é, não só para dar um atendimento necessário à população, um encaminhamento correto, mas também nesse papel de informar a respeito das mudanças legais para que as pessoas busquem os seus direitos. Não, realmente, nós tivemos um ano até muito produtivo, ano passado. Nós, principalmente a comissão da OAB vai à escola, nós fomos, acho que 3 ou 4 escolas desse município para levar exatamente, para atender essa necessidade, levar esse direito. Falamos com pais, falamos com alunos, e é muito gratificante que a OAB possa fazer isso, né? Chegar até a sociedade. A sociedade precisa ver a OAB realmente como uma parceira, né? A OAB está ali para ajudar, para divulgar o direito, para que as pessoas possam exercer esse direito com responsabilidade também, né? É importante a gente destacar, não é, que dentro desse trabalho, dessas ações rotineiras aí da OAB, como a doutora bem coloca, as instituições também podem buscar, não é? A gente vê isso, né? As escolas interagindo, não é? Mas também outras estruturas, né? Empresas, etc., podem buscar também essas informações. Sim, sim, nós já tivemos algumas empresas que buscaram saber se nós tínhamos alguém para falar sobre assédio, por exemplo, que é um assédio moral no trabalho, que é um assunto que está muito em pauta, né? A questão da saúde mental. Eu acho que nós vivemos um janeiro ali pensando em saúde mental e como viver essa saúde mental no ambiente de trabalho. Escolas, o próprio município, já também fizemos alguns eventos junto com o município que foram muito gratificantes, porque essa troca de experiência ela é importante, né? Conhecer o direito para vivê-lo com responsabilidade, porque são direitos e deveres. E a gente foca muito no direito, né? E a gente tem que conhecer exatamente para saber o meu direito, mas também o direito do outro, até onde eu posso chegar. Perfeito. E a gente está num período, não é, que é carnaval, não é, a gente aí já teve prévia de bloquinho, etc. Todos os anos a gente vê muitas campanhas em redes sociais, nas mídias. Teve uma frase muito comum, né, que é a do não é não, né, a respeito da questão do assédio, mas infelizmente isso continua e numa escala ainda extremamente grande aí que não era para ocorrer. Pois é. É uma situação preocupante, né? E eu acho que as pessoas elas têm que saber que esse assédio é crime regulamentado pelo Código Penal e que respeitar, né? Eu acho que a festa do carnaval é uma festa tão bonita, né? É uma festa para as pessoas se divertirem. Você quer encontrar alguém, quer sair com alguém? Encontre alguém que queira a mesma coisa que você. 2 adultos, porque a gente vê muito essa questão do uso de bebida alcoólica de forma moderada e aí começam a forçar certas situações que no final podem acabar se tornando, em vez de uma festa, uma ida à delegacia para responder a um processo por assédio. Exatamente. Né, por importunação, no caso, sexual. E isso é importante a gente frisar, né? Porque de fato aí você tem importunação, você tem a questão que extrapola também, que chega a assédio, né? Dentro dessa estrutura e que a gente tem que destacar, não é? Que tem punição, tem legislação e o sujeito está cometendo um delito, está cometendo um crime. Sim, é importante destacar e a vítima pode representar contra esse sujeito e o que era uma festa virar uma grande dor de cabeça, né? Eu acho que as pessoas, elas acabam, às vezes, extrapolando até por causa do álcool, né? Eu acho que o excesso de bebida, a pessoa fica mais corajosa, né? Quando a gente fala, mas essa coragem, ela tem que ter um limite no que o outro também deseja, né? Então, se você quer sair com alguém e a pessoa não quer, não adianta essa insistência,
pode até caracterizar eventualmente outros crimes depois, que a pessoa começa a ficar naquela perseguição. Então, isso não estraga a festa, né? Exatamente. Estraga a festa de todo mundo. E a gente vê realmente, está sendo amplamente divulgado muitas políticas, e não só no carnaval, alguns barzinhos você vai, tem um cardápio escondido, principalmente nos banhos femininos, alguns drinks que você pede é um sinal de ajuda, que tem alguém te assediando. A gente vê no transporte público, que é aqui, graças a Deus, ainda é uma cidade menor, mas em cidades maiores é frequente esses assédios, essas importunações. Então, é importante a gente parar para pensar que isso pode, sim, te dar uma dor de cabeça bem bacana num processo crime aí, e que poderia ser evitado, né? É uma coisa que realmente... Exato. A gente percebe algumas grandes cidades que estão construindo uma estrutura aí no carnaval, não é? Só para receber denúncias de mulheres, né? A gente viu aí matérias falando de bases específicas para denúncia de assédio e de importunação, né? Mostrando o tamanho da gravidade do problema, mas também mostrando, né, uma preocupação com isso e de coibir da melhor maneira possível. Não, realmente tem havido uma conscientização das autoridades, né? E eu até brinquei com esse cardápio do banheiro lá, porque eu vi num barzinho em São Paulo, eu estive lá até a trabalho, e vi no barzinho lá 4 tipos de drinks diferentes, e cada um representa um pedido de socorro. Inclusive, até tirar a vítima do local e levá-la para um local seguro, acionar a polícia. Então, isso está evoluindo, porque isso tem que ser combatido. Eu acho que isso atrapalha, né? As pessoas hoje não conseguem se divertir com tranquilidade. Às vezes, as mulheres hoje, a gente vê frequentemente, muitas mulheres que sentem medo de usar transporte público por causa dessa importunação. Então, a vida da mulher acaba sendo prejudicada. E acaba tirando dela, muitas vezes, o trabalho, porque ela não consegue viajar no ônibus, ela não consegue andar no metrô. Ela não quer ir no barzinho, porque no barzinho ela acaba sofrendo essa situação. Então, isso prejudica demais. Isso realmente é uma coisa que precisa ser combatida. E Ana Clara aqui, não é, falando justamente disso, né, de se ter medidas alternativas, porque se falou muito da questão, não é, de legislações com relação ao sinal, a sinais e a gestos, a questão do batom, não é, com X Sim. na palma da mão, etc. Mas como isso é divulgado, ela coloca, né, pela mídia, o assediador acaba também sabendo disso, né? Então, quanto mais ferramentas tiver, mais interessante é esse combate. Não, realmente, por isso que eu brinquei. Eu não vou citar os drinks aqui, mas em São Paulo hoje, às vezes em bares e até em hotéis, você entra no banheiro, lá tem algumas palavras-chave, algumas coisas que você vai se dirigir ao funcionário, o funcionário já está apto a saber que está acontecendo alguma coisa e qual é a medida que ele quer, que é necessário tomar. Porque realmente, a gente divulga para que as mulheres tenham conhecimento, mas aí a divulgação também, o homem também acaba tendo acesso a essa informação. Exato. E realmente fica um pouquinho prejudicado. E a Vanessa colocando também uma questão, né? A gente até comentava a respeito disso no intervalo, de outras formas aí que a gente tem visto as mulheres denunciarem essa violência, né? Seja por aplicativo de alimentação, né? Até ligação direta na polícia, mas mascarada de outra ação. Não, realmente, eu vejo que as mulheres, elas estão buscando meios de fazer cessar essa agressão. Porque muitas vezes essa agressão acontece dentro da casa ali, fechada. Essa mulher já foi afastada do convívio familiar, do convívio social, e ela não tem tantos meios mais para denunciar. Então, realmente, eu vejo que as mulheres estão se reinventando, né? A gente estava comentando aqui, hoje se liga para a polícia no 90 e pede pizza. Por quê? Para tentar falar, olha, aqui tem alguma coisa errada, a polícia identifica e a polícia manda a viatura. Quer dizer, às vezes é a maneira que a mulher tem de cessar uma agressão, uma ameaça. Então, isso é muito importante. Por isso que é importante essa conscientização da mulher também, do que é essa violência, do que é esse assédio, para que ela possa buscar meios de fazer cessar isso, porque não é fácil. Quando se pensa, né, nessa questão da denúncia, da ação e da interação, a nossa espectadora coloca uma outra questão aqui, que é a seguinte, né? Às vezes a gente denuncia naquele bar, naquele grupo, as pessoas tomam uma ação imediata ali, mas tem que se fazer o boletim de ocorrência, né? A gente tem que lembrar disso.
Não, com certeza. Normalmente, os bares, restaurantes, eles estão preparados ali para uma primeira ação ali no momento, mas essa mulher vai sair desse bar, ela vai para casa, e aí realmente tem que se fazer o boletim de ocorrência. Se houve, por exemplo, uma agressão, principalmente, por quê? Porque a agressão, ela depende de um laudo. Então, às vezes a pessoa fala assim, não vou hoje, não vou amanhã, mas depois que passarem as marcas dessa agressão, ela não vai conseguir fazer um boletim por lesão corporal, por exemplo, porque ela depende dos vestígios. Então, é importante, sim, fazer imediatamente. E também uma questão básica aí, não é? De se pedir medidas protetivas, né? Porque às vezes, se tem uma ação pontual, não tem a medida protetiva, essa mulher acaba sendo vitimizada pelo sujeito novamente. Não, realmente. No caso, quando a mulher procura a autoridade policial, ela já tem a possibilidade de pedir as medidas protetivas da lei, que são várias, né? Mas as mais comuns que a gente vê na prática ali é o afastamento do lar, né? Afasta esse agressor, proíbe o contato com ela, com os familiares dela. E no caso, inclusive por metros, né? Esse agressor tem que ficar, às vezes, 200, 300, 500 metros de distância dessa vítima. E o mais importante ressaltar, e que a gente tem que ressaltar, é que se esse agressor descumpre e a autoridade policial é acionada, ele vai preso em flagrante, porque ele comete um novo crime, que é o descumprimento de medida protetiva. Então, está aí a importância do boletim de ocorrência, porque aí vai possibilitar que dê a protetiva para essa mulher e amanhã ou depois, se ela se vê em uma situação de perigo, que ela possa realmente chamar a autoridade policial e ele ser preso em flagrante, pelo descumprimento da medida. E uma questão, não é, que infelizmente a gente acaba observando muito, mulheres que fazem a ação, criam as medidas e muitas vezes elas acabam furando com a medida, não é? A gente viu aí o caso de uma juíza assassinada há alguns anos atrás pelo companheiro, juíza, né, que conhece a legislação e etc. E a quantidade, não é, de agressões graves ou até de óbitos gerados justamente porque se afrouxou a medida. Pois é, essa é uma questão até que a gente pode dizer que muitas vezes essa mulher faz isso por dependência econômica, por dependência até, vamos dizer assim, sentimental daquela pessoa. Ela não enxerga a vida dela sem esse agressor. Porque muitas vezes, é importante falar, que o agressor ele vai minando, né, essa mulher, ele vai tirando dela a autoestima, ele vai tirando dela a independência, ele vai tirando tudo dela. Então, no final das contas, principalmente se é uma mulher com filhos, no final das contas, ela acaba voltando com esse agressor, porque às vezes ela não consegue se reestruturar financeiramente, que às vezes ela não consegue emocionalmente se reestruturar. Por isso que é importante que a Lei Maria da Penha prevê isso, o acompanhamento dessas mulheres, muitas vezes pelo setor de assistência social, pelo SUS, porque muitas vezes ela precisa de um acompanhamento psicológico, inclusive, para superar todo esse momento que ela viveu de agressão dentro do lar. Porque às vezes a gente fala muito da agressão física, né? Que é visível, você vê a mulher de olho roxo, você vê a mulher com corte, mas muitas vezes essa mulher já sofria anos e anos de agressão moral, de privação do patrimônio, e realmente, quando ela tem coragem de denunciar, ela sozinha não consegue se reestruturar, sem o apoio. Na questão psicológica, não é? A Vânia aqui também coloca uma questão interessante, que é alguns homens que são indicados aí, não é? Ou tem uma redução aí nas penalidades, etc., desde que façam um acompanhamento psicológico, que se tem aí até uma tentativa de quebra de ciclo, não é? Porque também muitos casos que a gente vê de agressão, esse sujeito está na segunda, terceira ou quarta relação que ele repete as mesmas questões. Isso é importante também. Porque quando a gente fala também, muitas vezes esse sujeito cresceu num lar onde a mãe dele era constantemente agredida, e aquilo para ele passou a ser algo natural. Então, quando a gente fala de Maria da Penha, a gente tem que lembrar que a mulher é a vítima principal, mas que os filhos, muitas vezes, são vítimas secundárias. Então, eles crescem nesse ambiente achando que é normal isso, porque o pai fazia com a mãe.
E às vezes eles acompanham as agressões desde pequenininho, no desenvolvimento dessa criança. Então, realmente é importante esse encaminhamento também do homem, e há previsão legal. A Maria da Penha prevê esse acompanhamento. Tá? Por quê? Porque a gente muitas vezes tem que entender o perfil também do agressor. Né? Lógico que não é todo agressor que viveu na sua vida uma história de agressão dentro de casa. Mas esse agressor muitas vezes aprendeu isso lá desde pequenininho, e hoje é difícil você rebater os valores que você recebeu. Então é importante, e esse acompanhamento é importante para a vítima, para que ela possa realmente voltar muitas vezes a gostar de si, a se sentir capaz, e também para o agressor, para que não se repita esse ciclo. É importante, né, a gente quebrar esse ciclo. Uhum. E é interessante se pensar nisso, né? Porque a gente começa a pensar com um pouquinho mais de... Porque quando a gente pensa na aplicação da legislação, da pena, não é? Da admissão de culpa do sujeito, etc., a gente, na verdade, está punindo, né? Não está prevenindo o processo. Né? Quando se pensa numa atenção psicológica, que eu acho que deveria ser até mais ampliada, né? Olha, teve um caso de uma violência mais simples, etc. e tal, já se coloca aí um acompanhamento enquanto ponto de partida aí, não é? Muitas vezes se deixa de lado e a coisa só tende a se agravar. É que assim, é uma questão muito ampla e a gente nem sempre está preparado para atender em todas essas áreas, né? O que eu percebo é, infelizmente hoje, a gente precisa coibir. A lei precisa coibir, porque não é lógico e aceitável que você leia numa matéria que em São Paulo morreu 221 mulheres em 2023. Por feminicídio. Isso, exatamente. E também não é aceitável que você leia que no Brasil a cada dia morre 4 mulheres. Então, isso precisa ser mudado? Precisa. E foi até interessante porque quando nós fomos em uma das escolas esse ano, nós fomos falar para os pais. E sobre exatamente isso, sobre o impacto da violência doméstica nos filhos, que se reflete na escola e muitas vezes na vida adulta se reflete nos relacionamentos. Então, eu tenho percebido assim que a sociedade como um todo está, vamos dizer, prestando mais atenção nessa questão. Está querendo, assim, tá unindo forças para evitar que amanhã ou depois essa criança que estava lá na escola também seja um agressor. Então, isso é muito importante. O papel da escola na identificação dessa questão dentro do lar é fundamental, porque a criança passa a apresentar alterações no comportamento, agressividade, notas baixas, e a escola já é um primeiro sinal de alerta para a gente poder fazer alguma coisa por essa família. E isso é importante. Muitas vezes em divórcios mesmo, que tem situações conturbadas, o juiz também encaminha essa família para um atendimento. Por quê? Exatamente porque a gente precisa estruturar as pessoas, né? E seria o ideal também que as vítimas de violência doméstica, as vítimas e os agressores pudessem ser encaminhados, mas eu acho que a gente não consegue atender a todos, porque os casos, assim, são muito frequentes ainda, infelizmente, mesmo a lei endurecendo um pouco, é muita denúncia de violência, é muita denúncia de assédio, que a gente não consegue atender todo mundo, infelizmente. Mas, por um lado, né, seria um ótimo preventivo, né, em especial, não é, como a doutora coloca aí, que os filhos, as filhas também, né, fossem atendidos, né, nesses casos. A gente vê aí muitas separações, né, com desgaste gigante nessas questões e que as crianças ficam de lado e que depois acabam reproduzindo esse comportamento, né, sejam os meninos a violência ou muitas vezes a menina a passividade, não é, porque viveram situações disso dentro de casa e acabam achando que o comportamento é natural. Eu acho que no caso das meninas é até mais preocupantes, né? Porque elas viram muitas vezes a mãe apanhando ali o tempo todo, se relacionam e acabam também se tornando vítimas de agressores. E realmente é muito preocupante. Então, na área de família, a gente vê essa preocupação. Se o juiz identifica, o promotor identifica uma situação, o próprio advogado coloca uma situação, porque normalmente, né, o setor técnico do juízo acompanha, o que é muito bom, que eles fazem uma avaliação familiar. E nesses casos, eles indicam o acompanhamento. E o grande problema, muitas vezes, é que é uma indicação, né? Nessa parte do divórcio. Às vezes a família vai, ou às vezes a família não vai também, ela acaba achando que dá conta sozinha, e aí acaba perdendo
essa oportunidade, né? Que eu acho que é uma oportunidade boa, porque uma separação traz muito trauma, né? Independentemente dela ter ocorrido em relação à violência doméstica ou não, por si só, um processo de separação acaba trazendo um certo desconforto aos envolvidos, principalmente as crianças, se os pais não se entendem. Então, é importante ter uma rede de apoio que possa acolher essas famílias e possa orientar para tornar esse processo de separação menos doloroso para todo mundo. Muito bom. A Andréia aqui, né, parabenizando pela temática, pela pauta aqui, e falando justamente disso, não é? A gente fala aí das penalidades, inclusive as penalidades agora mais agravadas, né? Sim. Mas ao mesmo tempo parece que o agressor, quando ele perde a cabeça lá, ele não pensa nem na questão da penalidade, não é? O ciclo do ódio aí fica muito maior, inclusive, do que as consequências que o sujeito vai ter que pagar depois. Pois é. Na realidade, o legislador ele tem olhado com muito carinho essa questão da violência doméstica. Se nós formos parar para pensar hoje, um homicídio simples, ele tem uma pena de 6 a 20 anos. Um feminicídio, ele tem uma pena de 12 a 30. Então, o legislador tem procurado enrijecer essas medidas para tentar coibir, né, a questão do crime contra a mulher. Mas a gente tem uma coisa muito cultural ainda, muito patriarcal, né? Então, existe um pouco de machismo ainda na sociedade, que a gente precisa combater também. E isso eu acho que atrapalha. E realmente, na hora do ódio, na hora da raiva, realmente a pessoa não pensa. A pessoa, ela age, ela pensa só depois, né? Na hora da consequência. E às vezes nem assim. Infelizmente, em alguns casos, a pessoa realmente, ela já está num patamar que ela não tem essa empatia, né, de pensar, falar assim, nossa, agora acabou minha vida, não. Então, por isso que a gente precisa de ter mecanismos eficientes para evitar que se chegue a esse ponto. Porque mesmo a pena sendo praticamente, a pena mínima é o dobro, ainda assim, a pessoa não se sente inibida de praticar a violência. Ricardo, aqui, nosso espectador, também colocando uma questão importante aí, que é uma das coisas que a gente até falava aqui durante o intervalo, que é a questão gradual, né, crescente dessa violência e de, às vezes, a pessoa que está sofrendo ou não interpretar, ou achar que é culpada pela violência, porque isso também ocorre, e ele coloca da importância das pessoas que estão à volta ajudarem nesse processo e também nas denúncias. Ele toca num ponto que é como a gente conversava, né, que é muito interessante, porque muitas vezes a gente tem a notícia da violência doméstica como a violência física, né? Porque a mulher chega na delegacia, braço quebrado, olho roxo, enfim. E aí realmente é visível. Mas muitas vezes essa violência começou 5, 10, 15 anos atrás, quando ele começou a impedir essa mulher de trabalhar, impediu essa mulher de ter contato com família, impede essa mulher de ter contato com os amigos, impede essa mulher, às vezes, de ter dinheiro para comprar um absorvente, que é a violência patrimonial. Então, muitas vezes a mulher não sabe identificar, não, está cuidando de mim, está fazendo melhor para mim, e isso vai crescendo. E essa mulher, a hora que ela identifica que ela está sendo vítima de algum tipo de violência, isso já está muito maior. Às vezes já foram 5, 10, 15 anos num relacionamento abusivo e essa mulher não soube identificar. Ela só identificou quando ele levantou a mão. E aí, ou ele ameaçou, aí começa a identificar, mas às vezes é uma violência que começou lá no namoro. Controlar o celular, sem celular, não pode ter amizade, não pode sair sem o marido. Então, isso são situações que precisam ser observadas, né? E é importante, por exemplo, a família percebe que aquela pessoa está se afastando. Gente, se a pessoa sempre foi presente, tem alguma coisa errada. É importante, mas muitas vezes essas mulheres já estão tão submissas que a família alerta e elas não conseguem enxergar isso como uma violência. Que eu acho que é o grande problema mora aí, que essa vítima ela não se identifica como vítima da violência, ela vai se identificar a hora que chega na ameaça, a hora que chega na agressão. E aí, muitas vezes já está num ponto que fica difícil de você assegurar a integridade dessa vítima. Porque a saúde já foi comprometida, né? Já está totalmente... Bárbara colocando também uma questão, não é? Existem casos do contrário, não é, da violência da mulher contra o homem e a legislação dá respaldo ou não? Ela é específica para a mulher?
Então, a Maria da Penha em si é específica para a mulher, tá? Porém, há situações que a gente sabe também que pode acontecer o inverso, da mulher perseguir o homem, e acontece. Não tem uma lei específica, mas tem outros tipos penais no Código Penal, inclusive até a possibilidade também de determinar que essa mulher fique afastada, tá? A lei, ela funciona para os dois lados, né? É que se fala muito na Maria da Penha, por quê? Porque você não vê 221 mulheres matarem 221 homens em um ano. Então, infelizmente, a Maria da Penha, ela é mais divulgada, sim. Por quê? Porque hoje a maioria das vítimas nesse contexto são mulheres, no contexto familiar. Perfeito. Mas aquela questão, né? A agressão é agressão, já está lá no código, né? E muitas vezes se fala inclusive isso, né? O sujeito vítima de agressão, retribuir a agressão pode ser um complicador aí, né? Então, procure de fato, não é? Se faz um boletim de ocorrência, um exame de corpo de delito, como qualquer um que sofreu uma agressão, né, para se tomar as corretas medidas legais. Não, exatamente. Assim, todos são amparados pela lei, tá? Isso eu quero deixar claro. Nós estamos focando na Maria da Penha, mas por quê? Porque realmente é alarmante a diferença do número de mulheres vítimas de agressões dentro do lar, quando se compara ao número de homens vítimas de agressão dentro do lar. Não que não exista, mas todos nós temos mecanismos para cessar uma agressão injusta, por exemplo. Só que o que acontece? A lei, ela foi mais dura quando a mulher é a vítima. Sim. Por quê? Porque a mulher é constantemente vítima, diferentemente do homem. Mas sim, todos nós temos esse amparo para poder fazer cessar uma agressão, por exemplo, que é injusta. Tá? Isso tem que deixar claro. O que a gente não pode admitir assim na nossa sociedade hoje é que as mulheres continuem sendo vítimas por tantas vezes dessa violência, que é uma coisa que é alarmante. Também aqui o Vitor parabenizando pela temática e colocando realmente, né, essa questão do amparo pós-denúncia, né, que também é uma problemática, né, a gente colocou aí. Às vezes essa mulher tem uma dependência financeira do companheiro, né, reside no imóvel que é do companheiro, etc. E ao denunciar, ao tentar um afastamento, não tem nem para onde ir, né, não tem como subsistir. E às vezes o medo não é só por ela, mas também pelos filhos. O filho, como a gente falou, ter filhos acaba complicando um pouco para essa mulher denunciar, principalmente se ela depende economicamente do marido, tá? A lei, por si, já prevê a questão dos alimentos provisórios que o juiz pode determinar, e, inclusive, tem até a previsão de um auxílio aluguel, em alguns casos extremos, como ele está colocando, né? Que realmente a mulher, às vezes, mora no imóvel que é do marido, e realmente, se ela sair dali, ela não tem para onde ir. Então, o próprio sistema, às vezes, consegue, não por muito tempo, mas por algum tempo, o tempo suficiente para essa mulher, pelo menos, tentar se recolocar, às vezes no mercado de trabalho, conseguir um lugar, consegue dar esse respaldo, né? E isso é muito importante. Por isso que a gente fala do apoio da família. Porque muitas vezes essa vítima acaba tendo só a família para recorrer. E em casos extremos, até que a gente fala da violência, pode ser que o juiz coloque essa mulher, por exemplo, em um local que ninguém saiba, inclusive, para preservar a vida dela e dos filhos. Então, tudo vai depender de caso a caso, tá? Mas o importante é, inclusive, o juiz pode tirar o agressor da casa, até essa mulher se restabelecer, não a mulher sair do lar, principalmente se ela tiver filhos menores, né? Então, tem toda uma sistemática legal aí que vai amparar essa mulher de alguma forma. A gente sabe que nem tudo ainda funciona bem na prática, mas que tem melhorado esse sistema de apoio, tem melhorado bastante. Também é importante a agilidade nesses casos, né? A gente vê aí também, né, uma questão do legislador, das estruturas de apoio, cada vez intensificando isso, que a gente sabe que nesses casos tempo é fundamental, né? Não, com certeza. E, inclusive, só para a gente saber, esse tipo de processo ele tem prioridade. Ele chega no fórum, principalmente quando tem pedido de medida protetiva, a delegacia faz rapidamente todo o procedimento, manda para o fórum, para o juiz já determinar a medida protetiva. E esse é um dos poucos casos em que a vítima é intimada de tudo o que acontece com relação ao réu. Por exemplo, se o réu vai sair, a vítima é intimada.
para que ela possa, eventualmente, procurar um abrigo seguro, se achar que ele pode tentar alguma coisa na casa, essa vítima vai saber com antecedência que esse réu vai ser, por exemplo, liberado. E isso é importante. Porque eu tive um caso de uma pessoa, uma cliente foi vítima de feminicídio, mas que o marido estava preso por um furto. E a primeira coisa que ele fez na hora que ele saiu foi matar ela. Então, assim, ela não é avisada de quando ele tem saída, de quando ele tem progressão de regime, nada disso. Então, ela chegou em casa e se deparou com um homem armado, uma faca. Ela não teve nem tempo de reagir. Na Maria da Penha já tem esse diferencial. Quando a pessoa, o agressor está preso e ele vai ser colocado em liberdade, a vítima é comunicada. O que possibilita a ela, se for o caso, buscar um abrigo mais seguro se ela não se sentir segura onde ela está. E isso é muito importante. E são medidas, né, porque muitas vezes a população desconhece, né, e acabam não solicitando isso, não tendo essa visão geral de que podem ser construídas barreiras de proteção para essa vítima. Sim, essas barreiras elas são muito importantes. E eu me lembro que uma cliente minha que tinha também, eles têm outros sistemas, por exemplo, a Polícia Militar atende com prioridade se essa vítima estiver registrada como vítima de violência doméstica. Então, tem se criado muitos sistemas para tentar dar efetividade a essas medidas. Tanto que o descumprimento da medida é crime. Mas a mulher também precisa solicitar a medida, ela precisa dizer que ela precisa dessa medida, porque não é o delegado ou o juiz que vai dar, ela vai pedir e o juiz vai analisar. E eu vou te falar que em 100% dos casos elas são concedidas. Eu até hoje nunca vi um caso de violência doméstica, especialmente que envolva lesão corporal, que não foi concedida a medida protetiva em favor da mulher. Também aqui a Maria do Carmo colocando uma questão importante, né, que a gente falava dessas ações de proteção, que são muitas vezes os filhos, não é? Porque muitas vezes se tem também determinado a visitação aos filhos, etc. E se isso não é bem articulado, dá acesso ao contato com essa mulher que foi vítima de violência. Então isso também precisa ser muito bem determinado. Pois é, mas a lei já prevê no caso de violência doméstica, especialmente se a violência doméstica ela já também atinge a pessoa dos filhos, a visita ela é acompanhada em dia determinado e acompanhada por alguém determinado pelo juiz. Então tem toda essa rede de proteção. E muitas vezes nós, como advogados, também já procuramos o quê? Olha, esse pai vai ter que visitar essa criança, a criança não foi vítima de agressão pelo pai, só a mãe. Então vamos buscar no avô, vamos colocar outra pessoa para buscar, o padrinho busca, deixa com o pai. Nós criamos mecanismos para assegurar que o pai tenha a visitação, porque se ele não agrediu as crianças, ele tem o direito, ele é pai, mas ao mesmo tempo que ele não tenha tanto contato com essa mulher para não possibilitar uma nova agressão. Perfeito. Porque muitas vezes isso, né? Os filhos são usados aí como acesso. Então, e os filhos são usados, às vezes, por ambos os lados, infelizmente, né? Às vezes, o pai não pagou pensão, então você não vai ver. O que não é, o que a lei não permitiria, tá? Por exemplo, ele é pai, ele tem o direito de ver, uma coisa é a pensão e uma coisa é a visita. Ao mesmo tempo, o pai usa o filho para se aproximar dessa mulher, porque essa mulher tem uma medida protetiva? Pode acontecer. Mas aí a gente pode buscar esses meios, sabe? Tem a possibilidade da gente buscar uma forma de que o pai mantenha contato com os filhos, se não oferecer risco a eles, deixando bem claro isso, mas sem ter o acesso a essa mulher. Busca na avó, busca na madrinha, sabe? A gente consegue articular isso de forma a proteger a mulher e garantir o direito do pai também. E a Cristina coloca, né, voltando aqui à questão do assédio, né, nesse período de carnaval, como proceder, não é? Olha, sofreu algum tipo de assédio, não é? Algum inconveniente, o que fazer? É procurar a autoridade policial, tá? Nós temos a Delegacia de Defesa da Mulher aqui e fazer a denúncia. O que não podemos é não denunciar, porque muitas vezes, por não sofrer nenhuma sanção, a pessoa vai repetindo, né? Vai acabando repetindo os mesmos assédios, porque ela nunca sofreu nenhuma sanção. Então,
Quando você faz a denúncia na delegacia, ou mesmo a autoridade policial que estiver no local, porque normalmente no carnaval acaba tendo algum policiamento, uma viatura, o importante é denunciar, seja a importunação, o assédio, seja a violência doméstica, porque só assim a vítima vai conseguir responsabilizar o agressor e conseguir o apoio que ela precisa para sair desse ciclo, né? Mas por isso é importante denunciar, ter pessoas à volta, né? As pessoas apoiarem também isso. Sim. Né? Em especial, os homens que estão à volta, né? Às vezes os homens tomam a atitude de querer brigar com o sujeito e tal. Não, né? Olha, retira e faz a denúncia mesmo, porque esse sujeito que está assediando muitas vezes, né? Num bloquinho, num momento desse, né? Não consegue sucesso, automaticamente pode assediar outra. Não, exatamente. É um ciclo, né? Normalmente a pessoa, ela é aquele negócio, ele repete o comportamento porque ele não teve uma punição. Então, se está liberado, né? Ninguém denuncia. Por isso que é importante a denúncia. Eu vejo muito nos transportes públicos, às vezes, o pessoal fazendo algumas matérias, e como que a denúncia ela é importante, porque normalmente o agressor ali, aquela pessoa que está importunando, acaba saindo preso dali. Você já dá uma lição para o outro, que se você fizer igual, você vai preso também. E você dá uma segurança para aquela pessoa, para aquela vítima. Então, por isso que a denúncia é importante. E usar os meios legais para isso. Porque, brigou com ele lá, eu falei que não, ele foi lá, assediou outra, vai lá, assedia mais uma e se torna um ciclo, porque não acontece nada, né? A gente fala que, não vai virar nada, vamos continuar fazendo. E a primeira vez que vira alguma coisa, a pessoa começa a refletir um pouco melhor, né, sobre as suas atitudes. Lúcia, que, né, também parabenizando pela temática, né, falando, infelizmente, dos dados, né, que não são bons, né, a gente teve um crescimento aí nesses casos de violência, e colocando justamente essa questão, né, mesmo com agravamento de penas, né, infelizmente a gente vê essa questão, e ela coloca a importância da educação no processo de reverter essa situação. Não, realmente, né? A importância da educação, e principalmente a importância de identificar essa questão, porque normalmente a gente vê muitas pessoas que cresceram em lares onde tem essa agressão repetirem essa conduta. E quando a escola identifica e essa criança recebe esse acolhimento e recebe essa orientação, ela não repete o ciclo. E isso é importante. A educação é fundamental. A educação para o respeito, nessa questão do assédio, a educação para não violência, não só contra a mulher aqui, eu falo do modo geral, que a violência não pode ser um meio de resolver nada, né? Mas contra a mulher hoje, a gente fala muito disso, porque realmente são dados que eu acho que deveria ser motivo de vergonha para o Brasil, ser o país onde a cada dia morre 4 mulheres. Não é nada bonito para a gente, não é nada, assim, eu não tenho nem palavras para dizer como que isso deveria ser um motivo de vergonha para todo brasileiro estar num país onde a pessoa morre por ser mulher. 4 pessoas por dia. É absurdo. Exatamente. E é uma questão, não é que a gente fala do Brasil, mas que em escala global aí a gente tem, né, outros países com números maiores ou similares, e que mostra o quanto, de fato, é necessário uma evolução nisso. A gente percebe, ano a ano, aí, conquistas nos direitos das mulheres, mas aí a gente ainda está muito longe de uma equidade. Não, com certeza. A gente está longe da equidade no ambiente de trabalho, onde muitas vezes a mulher exerce a mesma função e ganha salário menor. Nós estamos longe em muitos aspectos, mas muito também já se melhorou, a gente tem que dizer, né? Muitos direitos foram conquistados, graças a Deus hoje a mulher está criando uma consciência mais crítica, mas não ideal ainda, eu acredito, mas já está criando uma consciência mais crítica sobre essa questão do relacionamento abusivo, né? Que antes você falava assim, não, ele está cuidando de mim, né? Ele tem ciúme porque ele me ama. Não é bem assim. E a mulher hoje está identificando um pouco mais, mas ainda precisa melhorar. E eu brinco até que começa em casa, né? Quando o filho e a filha, ambos também ajudam em casa, porque muitas vezes a filha ajuda e o filho não. Não, o filho também mora na casa e tem que parar com essa cultura machista, né? De que mulher faz serviço de casa e homem não. Começa aí.
Eu acho que começa lá naquela educação dentro de casa. O menino pode guardar o sapato, como a menina pode guardar o sapato. Um pode guardar a louça, como o outro pode guardar a louça. E criar uma pessoa que veja a mulher como igual, e não a mulher como aquela que tem que ficar na cozinha, por exemplo, que é ela que tem que fazer o serviço todo. Então, isso parece pouco, mas já cria uma mentalidade totalmente diferente nesse adulto, que vai saber do seu papel também. E que o lugar de mulher não é necessariamente na cozinha, não que ela não possa, se ela quiser ser uma cozinheira ou cozinhar para a família, mas todos têm o seu papel. E quando a mulher cria o filho, protegendo ele também do seu papel na casa, ela acaba criando um homem que vai entender que a mulher, o lugar dela é na cozinha, ele não precisa fazer nada. Às vezes a gente acha que isso é pouco, mas isso vai refletir em todas as atitudes dele com relação a essa mulher. No ambiente de trabalho, vai refletir na casa dele. Então, são medidas, como falaram aí na educação. A gente precisa aprender que nós somos iguais, né? Todos somos iguais e todos temos nossos direitos e todos temos nossos deveres. E isso, com certeza, já vai fazer uma grande diferença, se a gente começar a olhar a vida por esse ângulo. Também aqui a Bia, não é, colocando a respeito de um outro tipo de assédio, que é o chamado assédio no ambiente de trabalho, não é? Que também é uma grande problemática, que se fala pouco e que às vezes as pessoas têm muito mais dificuldade de denunciar porque dependem daquela renda. Não, realmente. Normalmente ele é cometido, inclusive, por um superior, né, hierárquico. A pessoa, às vezes, submete a essa condição porque ela depende do trabalho para manter, no caso. E é uma prova difícil de se fazer. Então, mas temos que criar essa consciência de que você não deve se submeter a isso, sabe? É uma coisa assim, eu sei que às vezes a gente precisa do trabalho, mas isso muitas vezes eu já vi destruir a saúde mental de algumas mulheres, porque elas sofriam esse assédio de uma forma tão imoral, principalmente porque assim, o sexual, o pessoal acaba denunciando com mais frequência, mas o moral, eu acho que o pessoal acaba não denunciando porque é uma prova difícil de se fazer. Mas eu vejo hoje das empresas um cuidado de conscientizar e um cuidado de fiscalizar isso. E a própria pessoa, o trabalhador, tem que saber identificar quando ele está sendo vítima desse assédio. Né? E isso tem que ser falado, sim, é importante, é uma temática que, inclusive, a gente pode tentar trazer para uma próxima vez, para ajudar essa pessoa a identificar. Porque muitas vezes a pessoa não identifica que aquela atitude do seu superior é uma atitude de assédio moral, por exemplo. A gente falou muito da questão física também relacionada ao assédio, não é? Mas a Juliana coloca aqui também da questão dos outros tipos, não é? Seja o assédio psicológico aí, também o financeiro, né? Existem outras categorias. Exatamente. A gente até trata como violências, né? Porque são os tipos de violência que a própria lei prevê. A física é fácil de identificar, que todo mundo identifica com muita facilidade, né? Mas o assédio moral, por exemplo, que é denegrir a imagem da mulher, né? Ah, não, porque ela não presta, ela não vale nada. Está muito ligado àquela questão da difamação, da calúnia, a menosprezar. O assédio financeiro, como a gente comentou, né? A mulher não tem acesso ao mínimo necessário, né? Ela não pode trabalhar, ela depende do marido para tudo muitas vezes, ela não tem dinheiro para comprar um absorvente. E tem uma outra forma de acesso de violência patrimonial que acontece, a gente não sabe muitas vezes, desse marido que pega a procuração e vai dilapidando o patrimônio do casal. Sem o conhecimento da mulher. E, inclusive, a própria Lei Maria da Penha prevê que, nesses casos, as procurações são todas canceladas e as vendas são todas impedidas de serem realizadas sem alvará judicial, para proteger o patrimônio dessa mulher, muitas vezes. E tem o assédio sexual também, o assédio não, na realidade, a violência, né? Que, por mais que você seja casado com alguém, tem um relacionamento, há limites, né? Que devem ser respeitados e muitas vezes não são. E aí caracteriza essa violência sexual. Então, a violência, ela tem muitos deslindes, essa violência ela tem muitos aspectos. Então, a gente muitas vezes consegue ver só o físico. Mas muitas vezes essa mulher já foi vítima de violência moral, ela já teve a sua autoestima minada ali por esse companheiro, porque ela não é bonita, porque ela não é boa o suficiente, porque ela nunca vai ser... Sabe? Então,
isso é uma coisa muito prejudicial e isso acaba fazendo com que essa mulher se submeta também à violência física, porque ela não consegue sair desse ciclo e a violência vai só aumentando e acaba agravando e chegando realmente ao que a gente fala que aí é a lesão corporal, aí é a agressão. Então, por isso que é importante a ajuda da família, dos amigos, para identificar essas violências menores, vamos dizer assim. Que elas são um estopim que vai chegar lá no final, na doméstica, que a gente fala, que a gente identifica muito, que é a física. Perfeito. O Sérgio e o Rogério aqui com duas questões bem similares, não é? Que é muitas vezes a questão do ex ou da ex, não é? Que começa a interferir na nova relação, não é? Perturba, né, a questão dos filhos, interfere na escola, no psicólogo. Cabe medida protetiva também, seja no caso, né, do ex ou da ex? Cabe, mesmo que seja um homem ou, no caso, a vítima, porque pode acontecer, cabe medidas protetivas, sim. Se essa mulher começar, por exemplo, aí no trabalho do rapaz, fazer escândalo, cabe medida protetiva. As medidas são para ambos, né? É importante, se a mulher começar a impedir o pai de ver a criança, porque ele tem um novo relacionamento, alienação parental. Cabe medidas também, pode fazer um boletim de ocorrência, pode fazer uma ação civil. E, no caso, é importante a gente salientar que a alienação parental pode fazer o alienador perder a guarda. Tá? Então, assim, é aquele negócio, né? O divórcio, a separação, deixa certas mágoas e que as pessoas têm essa dificuldade de trabalhar essas questões, né? Mas quando isso começa a interferir na vida do outro, ou na vida do outro com os filhos, tem que se tomar medidas, né? Não tem como você também permitir essa situação. Aquele ex que vai atrás da mulher, que a mulher não consegue um novo relacionamento, ou vice-versa, tem que tomar medidas. O código prevê crimes específicos para isso. Essa perseguição, ela é tipificada também. Então, faça a denúncia. Porque é importante você denunciar para cessar isso daí. Porque ninguém tem que ficar o tempo todo sendo perseguido pelo outro que não superou um término, por exemplo, né? E também não pode deixar que os filhos sejam utilizados aí de forma a atingir o outro. Então, infelizmente, quando não tem o bom senso entre o ex-casal, a gente apela para as medidas judiciais cabíveis em cada caso. E infelizmente a gente acaba vendo isso, né? O quanto que os filhos viram alvo aí nessa discussão dos pais e acabam sendo as maiores vítimas. Então, eles viram vítimas mesmo, né? Porque os pais usam para atingir um ao outro. Porque quando está com ele, fala que não cuida direito, porque... Claro, tem casos em que você percebe que realmente, às vezes, aconteceu alguma coisa, o pai não cuidou direito em, eventualmente, uma outra situação, ou a mãe, mas não é a regra. Mas bastou um dos dois começar um novo relacionamento, que aí começa a criar dificuldade para visitar. Então, isso não pode acontecer, sabe? A gente sempre orienta o cliente, a gente sempre orienta, olha, a relação de vocês acabou, mas vocês continuam sendo pai e mãe das crianças e tem que pensar no melhor para as crianças. Mas se essa orientação não basta, procure seus direitos. Porque você não pode sacrificar, por exemplo, sua relação com seu filho para não causar um conflito com a ex que, no caso, por exemplo, está te assediando de alguma forma ou está te perseguindo e está atrapalhando e prejudicando sua vida, né? Para a gente finalizar, então, né, as pessoas que tiverem dúvidas a respeito dos procedimentos, não é, de como agir, etc., podem, de alguma maneira, procurar a OAB, procurar a comissão? Sim, a OAB ela tem o atendimento, né, ao público, né, que eles vão dar um primeiro direcionamento, se for o caso. E se for o caso, já faz até a nomeação desses casos que chegam para lá. Então, assim, a OAB está de portas abertas, tem atendimento todos os dias das 9 às 10. E também a pessoa pode optar por procurar um advogado da confiança dela, se for o caso, né? Aí a OAB está de portas abertas, as comissões atendem normalmente, assim, alguns casos mais graves, pontuais, que a comissão precisa intervir, né? Mas pode procurar qualquer advogado da sua confiança também. O importante é você procurar os seus direitos dentro da lei, que eu acho que é a forma mais eficaz
E é a forma mais segura de fazer isso, né? Hoje a gente tem que usar, a lei prevê uma série de direitos e a gente tem que usufruir desses direitos, né? Eu acho que para garantir que a gente tenha realmente uma convivência saudável em sociedade até, né? Quando a gente fala. Muito bom. Doutora, quero agradecer imensamente a participação aqui conosco, deixar sempre o espaço do programa à disposição, esperar que a gente tenha sensibilizado as pessoas aí no sentido de observar as problemáticas à sua volta e também dar um apoio, né, fazer com que essas pessoas procurem os meios legais aí, as denúncias, e fica sempre o convite, não é, a toda a OAB, as comissões, para poderem fazer essa ponte aqui de informação com a comunidade. Luciano, nós é que agradecemos o espaço que a casa sempre nos oferece para estar falando de temáticas tão importantes, especialmente aí perto do Carnaval, né? Que a gente possa respeitar, ter o respeito mútuo aí, né? Porque o assédio pode ser da mulher para o homem também, deixando isso claro, que a mulher é a vítima mais comum, mas que pode ser que o homem seja vítima desse assédio também e que também deve denunciar e que a gente possa estar contribuindo aí para a nossa sociedade, para buscar uma sociedade mais justa, né? Não só para as mulheres, mas para todos, né?